Olá, quarto ano, boa tarde. Nossa aula hoje será de História. As transformações das indústrias brasileiras. Então, a gente sabe que em 1930, a industrialização brasileira, ela passou por muitas mudanças, não é? Então, eu quero que vocês observem aí e leia a respeito de algumas delas. Vou citar aqui. Então, nós podemos observar que os direitos do trabalhador, em 1943, ele foi criado um conjunto de leis que favorecia o quê? Os trabalhadores ao salário mínimo, a carteira de trabalho, a 8 horas de trabalho diário, a um repouso no final de semana, certo? E foram adquiridos alguns direitos conquistados. Mas já em 1946 nós tivemos o quê? A produção do aço e do petróleo. Então, a indústria do aço ela foi criada em 1946 e do petróleo ela foi criada em 1953. Então, essas duas matérias-primas elas eram importantes para que novas mercadorias fossem produzidas aqui no Brasil nos anos seguintes, certo? Por exemplo, as de automóveis. Então, nós temos as produções de automóveis, que foi em 1956, o Brasil ele começou a o quê? A fabricar automóveis. Até essa data, certo? As fábricas automobilísticas que existiam no país apenas montavam os veículos. E depois nós podemos ver o quê? Mais segurança no trabalho. Então aqui foi em 1978, certo? Então há normas que obrigam os trabalhadores expostos a algum tipo de risco a usar o quê? Equipamentos de segurança, como abafadores, certo? De ruídos. Que mais? Botas, luvas, certo? O objetivo é prevenir o quê? Acidentes. E temos também as indústrias a vapor, certo? Então, todo tipo de produto fabricado no país, como automóveis, máquinas, aviões, roupas, móveis, alimentos industrializados, entre outros, foram criados aí nessa atualidade de hoje, certo? Então, nós podemos observar o quê? Que no passado as mercadorias eram produzidas de maneira o quê? Artesanal. Então, durante a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra em 1750, aproximadamente as mercadorias começaram a ser o quê? Produzidas nas fábricas, por meio de máquinas. Então, no Brasil, as primeiras fábricas se desenvolveram há aproximadamente 180 anos. Para trabalhar nessas organizações, muitos imigrantes europeus, eles migraram aqui para o Brasil, certo? À procura de quê? De emprego, principalmente no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, aí nós temos, atualmente, nota-se um aumento do número de pessoas que produzem alimentos, roupas e itens de limpeza e higiene, seja para uso pessoal ou da família, seja para comercializar esse produto em pequena escala ou em grande escala, certo? Então, há também uma crescente valorização de produtos artesanal e local. Na atualidade, muitos consumidores eles preferem o quê? Comprar diretamente da pessoa que produzem, do que comprar com grandes comerciantes que vendem produtos industrializados. Muitas vezes você comprando a pessoa artesanal sai mais em conta do que você comprar a grandes comerciantes. Então, o que é que vai ser a atividade agora? Vocês irão pesquisar quais indústrias existem na região onde você mora. Escolha uma delas e anote as informações. Então, vocês vão fazer as informações aqui propostas, certo? O que essa indústria produz? Quando ela foi criada? Nela trabalham pessoas vindas de outras cidades, estados ou países? Se sim, de onde esses trabalhadores vieram? A cidade cresceu com a criação dessa indústria? Pesquise quais artesanatos são produzidos na região onde você vive e registre essa informação. Então, vocês vão pesquisar e vão registrar aqui. Na página 19, o que é que eu vou querer? Nessa página 19, eu vou querer que vocês escrevam 2 direitos alcançados pelos trabalhadores a partir de 1930. Eu citei vários. Na página aqui 17 tem vários, certo? Número 2. Indique com o número de 1 a 4 a ordem que ocorreram as mudanças da industrialização no Brasil.
E então, vocês vão dizer a fabricação do primeiro automóvel no Brasil, esse foi o primeiro. Depois, a criação da indústria do petróleo do país, esse foi o primeiro, o segundo, o terceiro, qual? Aí você vai numerar. O uso de equipamentos de segurança que tornou obrigatório nas fábricas. Salário mínimo e jornada de trabalho de 8 horas viraram leis. Então, agora, na página 20, o mundo da comunicação da informação. Então, aqui, você tem um pequeno trecho da história em quadrinho. Construir um aparelho sensacional. Parece uma simples caixinha, mas ao toque de um botão, transformou-se num aparelho receptor de rádio, TV, internet, usando recursos de multimídia de última geração. Então, aqui você vai observar nessa história em quadrinhos, certo? Que estamos falando o quê? Sobre meios de comunicação. Então, qual foi a invenção criada pelo personagem Franjinha? Você vai copiar essas 3 questões e vai responder no seu caderno de história. Segunda, qual seria a função dessa invenção? Terceira, qual ou quais dos meios de comunicação citado no quadrinho você usa no seu dia a dia? Então, essas 3 questões da página 20, você vai copiar no seu caderno de história, certo? Vai responder e vai me enviar no privado, tá certo, pessoal? Então, o que é que vocês vão responder? Vocês vão responder as páginas 18, 19 e 20. Sabendo que estarei enviando outras atividades no privado para ser copiado no caderno de história. Não esquecendo de me enviar o quê? No privado. Dúvidas, me chama que eu estou a tarde toda à disposição de vocês. Tá certo, pessoal? Então, a nossa aula de história hoje ficará por aqui. Mas estarei atendendo vocês no privado, com outras atividades também. Tá bom? Então, tchau e até amanhã com nossa aula de geografia. Beijo no coração de vocês, amo todos vocês.